Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro Amor, Imbatível Amor. Nós estamos no capítulo que vai ter o título de Objetivos Conflitivos, no recorte Sucesso e Fracasso. O homem tem necessidade de enfrentar desafio. São eles que o impulsionam a crescer, desenvolver sua aptidão, potencialidade, sem o que permaneceria sem objetivo, relegando-o a letargo, a negação da própria mecânica da vida, que se expressa como evolução. À medida que se ele vai operando o amadurecimento psicológico, mais amplas perspectivas surgem na sua paisagem mental, forma de aspiração a se transformar em luta motivadora e existencial. Cada etapa vencida faculta novo rumo a percorrer. Seu transcurso é realizado a esforço, que o ideal do sucesso propõe. A princípio são metas próximas, não obstante se possa ambicionar outras mais expressivas. Então, ela vai trazer que cada etapa que é vencida facultará novo rumo a percorrer, e esse transcurso é realizado a esforço que o ideal do sucesso nos propõe. Nesse sentido, numa perspectiva esperançosa, otimista. A princípio será a meta próxima, não obstante se possa ambicionar outra mais expressiva, mesmo que remota, porém pronunciadora de imediata vitória. O que está próximo e fácil não constitui grande desafio, nem forte motivação para ser conseguido, pois sucede com mínimo esforço, deixando, quando logrado, certo travo de frustração. Quando se acalenta a ambição no padrão da realidade do possível, se vive motivado para prosseguir. O seu desaparecimento faz morte existencial. Dessas objetivações realizáveis, surge projeto mais audacioso, considerado então impossível, que a tenacidade, a inteligência e o esforço conseguem alcançar. Nesse sentido, ela vai trazer tanto a inteligência ao esforço quanto a tenacidade, ligada ao nosso suor, que é essa movimentação de desejar, querer e de ter essa tenacidade, essa persistência, essa perseverança que alia com sabedoria. Por isso que ela vai trazer que existe esse êmulo que vai nos rumando para prosseguir. No subsequente, ela traz que a conquista da roda inicialmente mudara a fase do planeta. A fundição do metal, eletricidade e sua inumerável aplicação alterou completamente o orbe terrestre, que deixou de ser conforme se apresentava para ressurgir com aspecto totalmente novo. Desafio do macrocosmo, que estão sendo vencidos, altera com o recurso avançado da ciência e da tecnologia a cultura, a civilização e a vida na sua expressão de todo porte. A precipitação emocional, grave patologia orgânica, psíquica, psicológica, certamente, algumas inclusive resultando de atavismo e da fixação ancestral, não permitiram por enquanto que se instale no populacho a felicidade, nem no próprio indivíduo a harmonia, prazer nem extravagante e nem agressivo. A morbidez campeante tem nos dificultado. Então ela vai explicar acerca dos aspectos de patologia psíquica, psicológica orgânica, precipitação emocional, traz acerca da nossa fixação e atavismo ancestral, que dificulta nós nos liberarmos de conteúdos negativos e estarmos mais livres para esse prosseguimento. Mormente quando existe remorso, culpa,
que constrange o indivíduo a precisar voltar numa dada situação para consertar. Em sendo assim, vai acontecer uma barreira para instalar na sociedade felicidade, seja no indivíduo que se percebe desarmonizado, também não tem espaço para um prazer que não seja extravagante nem agressivo, porque a verdadeira alegria, ela distancia e a morbidez campeia. Apesar do sucesso conseguido em muito setor, outros permanecem obscuros, aguardando. Passo audacioso já foi dado, favorecendo bem-estar, ampliando o horizonte existencial. Seguramente mais lenta, o homem sai da caverna, tem sucesso ao diminuir a sombra por onde transita e desenha um radioso futuro. O vestígio de barbarismo, predomina da natureza animal, perseverança da apatia, vão sendo substituídos pelos anelos de liberdade, ideal de autoiluminação, progresso, amor, que se lhe desdobra no hino como um hino alegre, uma saudação estuante e jubilosa, um êxito em relação à condição hostil e à tendência perturbadora. Então, ela vai trazer que esse sucesso para diminuirmos a sombra por onde transitamos, desenhando um porvir radioso, lentamente vai acontecendo, mas existe o vestígio do primarismo, barbarismo, predominando da natureza animal, onde a apatia perseverante vai sendo substituída por esse ideal de autoiluminação, anelo de liberdade, amor, progresso, que nos desdobra no hino como um hino de felicidade, uma estuância jubilosa. E perante a tendência perturbadora, condição hostil, um êxito. Saturado do habitual, aspira pelo inusitado, apaixonado pelo bom, pelo nobre, pelo belo, liberta-se a esforço que supera vulgaridade, ego, dominador e tédio. Nesse sentido que vai trazer essa aspiração pelo inusitado, que vem dessa paixão pelo bom, pelo belo, pelo nobre, a nos libertar, no esforço que supera vulgaridade, ego dominador e tédio. Porque quando o indivíduo ele consegue vencer esse ego inflado, dominador, consegue fazer a superação da vulgaridade, do tédio, do ócio, da morbidade, da aflição, angústia. Isso vai permitindo essa harmonização com o self, com o cosmo, e buscar a integração no conjunto geral, sem perder identidade nem individualidade. Nesse sentido que o sucesso, sendo prêmio para quem luta e aspira por ascensão, poder, destaque. Não se trata de busca egóica, mas de instrumento de uso para conseguir vigência de ideal. É nesse sentido que vai ocorrer a maneira como o indivíduo avalia e faz o rastreio da situação. O poder é ferramenta neutra, a aplicação que lhe é dada responde pelo efeito que produz, proporciona meio hábil para realizar, abre porta e ensancha, a fim de que a vida se torne mais significativa. Nesse sentido que mesmo o poder, sendo esse ferramental neutro, significará que podemos dar uma aplicação que responderá pelo efeito produzido, proporcionando meio hábil para realizarmos, abrindo em ensanche a porta, a fim de que a vida nos torne mais significativa. Ter, possuir para manter-se com dignidade em segurança econômica, emocional, social, é um sentido existencial através do qual se harmoniza algumas necessidades psicológicas. Qualquer tipo de carência afligirá, e quando se faz pronunciada, expressando-se em um meio social ou em uma situação econômica angustiante, leva à crise desestruturadora do comportamento.
Então, ela vai trazer essa fligência da carência, que ao pronunciar, expressando-se no meio popular de que é uma situação econômica angustiante, levará a uma crise desestruturadora do comportamento, degeneradora. O significativo sucesso, porém, se expressa como atitude de equilíbrio entre conseguir e perder. Nem sempre todas as respostas da luta são de triunfo positivas. Desse modo, o fracasso faz parte integrante do comportamento da busca. Não se deter quando por ele visitado, retirar a lição que encerra, analisar o fator que o produziu, a fim de não se repetir, e recomeçar, quantas vezes se faça necessário. Eis a forma de torná-lo um verdadeiro sucesso. A rebelião ante a sua ocorrência, desestruturação íntima, perda do sentido da luta, além de constituir prejuízo emocional, representa fracasso real. Então, tanto quando o indivíduo se permite desestruturar, rebelionar ante a ocorrência do fracasso, ou perder o sentido da luta, isso vai constituir prejuízo espiritual, emocional, psíquico. O que é o fracasso real? Porque quando o indivíduo ele tem essa atitude de aprender com o erro e prosseguir mais sábio, mais fortalecido, não há fracasso real, pela maneira como a pessoa lidou com a falha. Se o indivíduo ele revolta e acaba se desequilibrando e perdendo o êmulo para prosseguir se melhorando, então, de fato, ele entra numa queda, pela atitude mental perante a própria fragilidade. O insucesso de um cometimento pode tornar-se experiência, que predispõe ao triunfo próximo. Por isso que a gente tem que ter esse aspecto, como Kardec traz, de observar, vigiar e orar. Porque os acontecimentos, eles não vão ser improvisados para que nós aprendamos. Eu precisarei dar conta de ter uma observação adequada para aprender com o que acontece, com aquilo que eu vivo, com aquilo que me acontece, com aquilo que ocorre no meu entorno, porque existe um aprendizado constante, porque estar encarnado na Terra é um banco de escola, onde nós estamos constantemente em contato com situações que, se eu tiver um olhar atento, humilde para aprender, para me aperfeiçoar em meio a essa situação, eu estarei usando os acontecimentos para que isso aconteça. Essa postura tira o indivíduo de uma condição de fracasso diante da própria vulnerabilidade, da própria fraqueza. Porque ele consegue ter uma autogestão que, se ele vem a cair, ele faz o aprendizado, cai para frente e logo continua sua trajetória, sem se permitir desânimo desnecessário, desesperação injustificável, que é quando o indivíduo paralisaria. Na estratégia bélica, vencer guerra é meta, não somente ganhar batalha. O importante é essencial. No entanto, esse essencial é sair vitorioso na luta final, aquela que define o combate. Homem de sucesso ou de fracasso exterior deve vigiar o comportamento íntimo, para detectar como se encontra realmente e remanejar a situação. Nesse sentido que, quando a gente tem uma estratégia bélica, considerando esse combate moral, que é aquela do indivíduo consigo mesmo, na maneira como ela gesta o seu destino, vencer a guerra é a meta, não apenas ficar ganhando batalha. O essencial, o importante é sairmos vitoriosos na luta derradeira, aquela que definirá o combate, que é feita de milhares de pequenas vitórias que a gente vai conquistando passo a passo, que é esse movimento porta dentro da alma, na nossa autogestão, em que o indivíduo ele é capaz de se encontrar, de perceber suas dificuldades, suas falhas e fazer uma adequação de si próprio para que, mesmo em meio a um deslize, ele já vá para frente nessa situação,
com o areal de aprendizado e de orientação que ele possa extrair disso. Por isso que ela vai trazer que um homem de fracasso ou de sucesso exterior precisa vigiar o comportamento interior, que é onde está a verdadeira batalha, que não tem testemunha, nem aplauso, nem plateia. Porque porta dentro da alma é que o indivíduo sabe se ele realmente está sendo vitorioso, por aquilo que ele gere de pensamento, a sua expectação emocional, de sentimento, os seus planos, aquilo que ele logra em palavras e atitudes. Porque, como a Joana traz nesse recorte, o indivíduo ele pode, para a aparência, ser considerado uma pessoa de sucesso. E na sua consciência estar fracassado. Por isso que essa vigilância, essa observação íntima, detéctica, percebe e afere como eu estou realmente e remaneja a situação a tempo. Produz harmonia entre eu superior e ego, é que realmente representa sucesso ideal. Astúcia e criatividade. Na sequência, a benfeitora vai trazer o instinto, por não possuir faculdade de pensar, adquirirá e exteriorizará a astúcia, que é o mecanismo através do qual consegue o que persegue. Perseverança, habilidade, artimanha, faz parte dessa manifestação, que tipifica diversos animais, entre os quais alguns seres humanos. Então, ela vai trazer tanto habilidade, artimanha, perseverança, que estão como integrantes dessa manifestação, tipificando diversos animais, entre os quais alguns humanos. A criatividade se derivará da faculdade de pensar, que se renova sem cessar, porque nós não conseguimos parar de pensar. O que nós conseguimos é direcionar o pensamento. Nós produzimos aí em torno de 80 mil pensamentos por dia, que isso vai variar, cada caso é caso, não conseguindo interromper essa movimentação, mas fazer a direção disso. Naturalmente que se o indivíduo ele tem uma faixa de pensamento tal, para que ele modifique isso é com esforço, é com suor, que ele vai conseguindo fazer a transição entre aquilo em que ele pensa para uma outra condição de pensamento, de direcionamento disso, onde o indivíduo digere os próprios sentimentos, as próprias lembranças, memória, ideia, palatabilizando esses conteúdos, o que vai facilitar esse autoconduzimento. Por isso que John Paul Sartre dizia que o homem se reinventa, que está sempre engendrando ideia, meio e forma para ser novo, para estar novo. O homem criativo é capaz de reinventar-se, de sair da rotina, buscar novo desafio e entregar-se a contínuo anelo evolutivo. A artimanha do instinto vai preservar a vida do animal quando se mimetiza a fim de livrar-se de predador, seus inimigos naturais. Que não fosse esse valioso recurso da natureza, exterminaria a espécie de que se nutre, e graças às quais sobrevive. Então, aqui ela traz o aspecto das artimanhas do instinto, preservar a vida do animal, seja mimetizando a fim de se livrar de predador, seu inimigo natural, que não fosse esse valioso recurso, exterminaria a espécie que se nutre e graças às quais sobrevive, até para que haja esse equilíbrio na natureza entre o número de indivíduos de uma espécie e o número de indivíduos de outra espécie. Quando esse instinto não se encontra iluminado pela consciência desperta, lúcida e direciona o ser, surge-lhe a astúcia em detrimento da inteligência, tornando-o adaptável em quaisquer situações, pusilânime, aderindo e vinculando-se às circunstâncias, pessoas, sem a sua identidade pessoal, nem as específicas características psicológicas.
Então, aqui, ela vai trazer um aspecto da nossa identidade e daquilo que o indivíduo consegue encontrar em si mesmo. Porque se a pessoa não tiver uma disposição para o autoconhecimento, ela pode viver anos encarnada, em contato consigo própria, sem de fato se encontrar, devido ao estado de alheamento. Então, ela vai trazer para nós do risco que nós corremos. Porque se estamos em contato conosco e a todo momento tendo um sentimento, um pensamento, uma ação, uma palavra, uma atitude mental, por outro lado, eu posso estar distante, perdida do meu próprio endereço. E é nesse sentido que ela vai trazer que o instinto ele precisa ser iluminado pela consciência desperta, porque o indivíduo pode estar encarnado dormindo consciencialmente. Inclusive a Joana ela vai trazer em outros recortes do estágio de sono. Então, ela vai trazer dos níveis de consciência que vai desde o estado de sono, sem sonho, sono com sonho, o desperto, porque ela vai nos mostrando que existem gradações no despertamento psicológico, espiritual. É nesse sentido que o indivíduo precisa correr para despertar a própria consciência perante o próprio dever, aquilo que o compete, a lucidez, a direcionar-lhe. Caso contrário, a astúcia, em detrimento da inteligência, vai comandá-lo, tornando adaptável em qualquer situação, pusilânime. Quando a gente olha o significado dessa palavra, é alguém excessivamente tímido, que não tem coragem, arrojo para reagir, fraqueza de ânimo, covardia, mostrando que o indivíduo, se não tem esse despertamento interior, ele fica à ventania. E nesse sentido que ele vai vincular e aderir a circunstância e pessoa sem si mesmo, perdido da sua identidade pessoal. E nem das suas específicas características psicológicas ele vai ter isso com ele. Nesse sentido que o indivíduo ele pode estar no meio de um grei levado pela massa de informações, de ideias, de moda. Às vezes aquilo que o indivíduo tem como proposta, aquilo que ele traz de outra existência de meta é o oposto daquilo que ele está vivendo, falando, trabalhando, sonhando, almejando. Mas acaba que o fato dele estar encarnado na Terra, na sua atual vilegiatura, sem buscar um encontro consigo mesmo, um despertamento, ele vai com a maioria. E, mesmo na contramão daquilo que ele se propôs antes de encarnar, ele continua nesse movimento que o desnatura, que o afasta ainda mais de si próprio. Então, a Jana vai trazer do risco que nós corremos. Porque chegado nesse ponto, ele engana, mente, trai, considera-se inteligente, subestima a inteligência dos demais, porque age direcionado pelo instinto, sem criatividade inventa, escusa, esclarecimento, projetando sempre sombra, até ser desmascarado ou relegado a plano secundário, considerado pernicioso ao meio social. A criatividade inspirará a busca do real, embora no campo imaginário, conduzindo o ser psicológico à aquisição de recursos, que o emulam a desenvolver potencialidade nele jacente. Quando bem direcionado, supera a fantasia, a ilusão que se lhe pode antecipar, penetrando o âmago das coisas e ocorrência com que compõe novo cenário. E nesse sentido que ele vai se aprofundar.
compondo cenários novos, estabelecendo objetivo produtivo, focando no seu propósito existencial. Ser criativo sai de situações menos felizes, sem amargura ou sequela de insucesso, desgosto experimentado, convertendo em lição de vida, mediante as quais progride em tranquilidade. Então, ela vai explicar dessa verdadeira criatividade, onde o indivíduo, ele conseguindo esse autoespelho, em que ele pode olhar para si mesmo com essa observação lúcida, desperta, e fazer esse auto-perdão, esse autoacolhimento, vai acontecer que ele conseguirá sair de uma situação menos feliz, sem sequela de insucesso, sem amargura, aflição ou desgosto experimentado, por converter em lição de vida, mediante as quais ele progredirá em tranquilidade, com a consciência pacificada. Somente a criatividade pode manter o indivíduo que experimenta superlativa dor e abandono excruciante, perseguição e impiedade. E esse aspecto dessas experiências difíceis são desafios, porque uma pessoa, ela pode até passar a miséria física com relativa tranquilidade. A falta do pão, a falta do remédio, a falta de um hospital. Mas as experiências morais são mais difíceis, como ingratidão, traição, abandono, quando a pessoa entende que alguém abandonou, porque o outro foi embora simplesmente. Mas ela entende que foi abandonada ou rejeitada, normalmente se já existe uma carência e uma culpa dentro do ser, um conteúdo não digerido. Nesse sentido que essa mesma pessoa que passou privações materiais importantes, seja fome, seja sede, seja desabrigo, doença, sem ter o suporte que necessitava, ela pode, em meio a uma condição onde se sente traída, deixada, humilhada e rejeitada, sucumbir. É por esse motivo que a Joana vai trazer que a criatividade pode manter a pessoa que experimenta mesmo um abandono excruciante, uma dor superlativa, impiedade, perseguição, o indivíduo consegue ficar de pé. Quando despida de tudo, família, amigo, título a ver, não é despojada de si própria, com a qual conta. Reconstrói a autoconfiança e projeta-se no porvir. Então, mesmo o indivíduo, ele despido de tudo, seja de título, amigo, família, haver, saúde, ele, por poder contar consigo mesmo, não está despojado de si próprio. E por isso consegue reconstruir a fé em si próprio, a autoconfiança, e projeta-se no porvir. O astuto busca enganar, enganando-se a si mesmo. Tenta lisonja inseguro o enredo falso e se emaranha na tecedura da rede ilusional. O criativo, quando sofre o presente, recupera mentalmente o pregresso, revivendo, recompondo cena, programando o porvir. Se por acaso o seu foi um passado menos feliz, repara-o, reexamina-o e tenta descobrir o ponto vulnerável do comportamento que lhe brindara as consequências perturbadoras. Delineia o porvir, reforçando coragem, vigilância, trabalhando-se para o enfrentamento sempre de maneira nobre, visando não perder o respeito nem a dignidade para consigo próprio. E aqui ela traz um aspecto da maneira como o indivíduo ele revisita seus conteúdos passados. Porque eu posso fazer uma revisitação daquilo que vivi com revolta, com menoscabo, chutando balde. E aí eu complico a minha situação.
porque a revolta ela distribui fel e vinagre no meio da nossa tessitura circuitária, psíquica, e acaba por nos enferrujar. Nesse sentido que o indivíduo criativo, quando sofre no presente, ele vai recuperando mentalmente o passado, fazendo revivescência, mas recompondo cena e programando por vir. Ele usa até a lembrança de um passado menos feliz para melhorar aquilo que ele viveu. Porque se ele teve esse passado difícil, ele vai reparar isso, reexaminar, com essa perspectiva de descobrir ponto vulnerável do comportamento que lhe brindou consequência perturbadora, resolvendo-se. Então, o indivíduo está na rédea do processo. Ele se torna terapeuta de si mesmo. Delineando o futuro, reforça vigilância, arrojo, coragem, oração, trabalhando-se para enfrentamento que ele sabe virão, sempre de uma maneira nobre, não perdendo o respeito nem a dignidade para consigo mesmo. É por isso que o indivíduo aqui, não importa se vem de fora dignidade, respeito em relação a si, porque ele se acolhe, ele se dignifica. E isso é uma experiência onde o indivíduo ele tem uma independência emocional, que é estar no comando. É por esse motivo que, ao invés do indivíduo lamentar o que aconteceu, ele transforma isso em degrau para poder avançar. Estava assistindo alguns recortes da seriado Sessão Terapia, que conta a história de uma adolescente que ela é uma ginasta, que inclusive tem algumas medalhas, tanto nacional quanto americana, e ela está no momento da vida onde ela já tinha tentado o suicídio numa bicicleta, onde ela acabou fazendo um desvio e bateu num carro e teve os braços quebrados, depois ela pôs um voltóide no pescoço que luxou. E essa adolescente, ela inicia uma sessão de terapia, onde ela, inclusive no meio de uma das sessões, vai para o banheiro e toma alguns remédios que estava ali, no armarinho. Então mostra uma vulnerabilidade, uma situação de rebelião interior que ela trazia, e vai ser relatado por ela acerca do relacionamento conflituoso que ela trazia com a mãe, que de alguma forma era uma maneira que ela usava para não vir a falar com essa mãe irregularidades no relacionamento dela com o pai. Então ela acaba que cria uma situação difícil com essa mãe, que ela agride, que ela grita com ela, porque ela quer manter uma idealização do relacionamento com o pai, que mesmo distante, mas sendo alguém que se relaciona com ela, visando não perder esse pai. E ela entenderia que se tivesse um bom relacionamento com a mãe, ela ia acabar falando coisas que o pai pediu sigilo. Então, ela vai relatando situações, inclusive, à medida que o terapeuta ia pedindo para ela para falar acerca do que acontecia no relacionamento dela com esse pai, e que ela desviava do assunto, o momento onde ele pega um livro que esse pai havia produzido e que traz fotos que ele fazia no estúdio dele fora do Brasil. Presentemente ele estava em Nova York, de mulheres que despiam para ele poder tirar foto. Então mostra a situação desse pai numa vida irregular, danosa, e que essa filha acabou que ia para a casa dele e tinha o pedido dele para que se mantesse sigilosa, e meio que ela percebia que acontecia ali. Porque esse pai ele tem uma vida afetiva e sexual irregular.
Inclusive, a gente tem relatos na literatura espírita de espíritos que, quando encarnados, propiciaram uma leitura nociva, vídeos nocivos, filmes prejudiciais para os outros. Quando essa pessoa desencarna, ela encontra o resultado daquilo que ela fez. Porque eu posso usar um dom que eu tenho para produzir coisas que vão dignificar. Mas se eu uso o meu dom na área que for, na música, na pintura, na literatura, na ginástica, se eu uso isso para levar conteúdos prejudiciais para alguém, acaba que eu estou desvirtuando daquilo que for acordado. Então, há relatos de espíritos que entregaram obras que foram ruins para o meio onde estavam e que no astral viam diante de si aqueles que, tendo de alguma forma tido acesso ao conteúdo que eles houveram entregado, foram prejudicados, e isso então era trago para esse autor, que vivia o remorso, a culpa pelo que havia feito. Então são espíritos que imploram uma nova chance na carne para poder consertar o que fez antes, para dessa vez conseguir usar o dom, a habilidade que tenha para fazer o bem. Então mostra como esse pai precisa de ajuda, inclusive porque seria alinhar a sua trajetória, colocando um dom que ele tenha para a área da fotografia para algo que seja positivo e não negativo da forma como ele vinha fazendo. E essa adolescente acaba que ela, à medida que ela pôde tratar desse aspecto com o terapeuta, que ela foi conseguindo fazer digestão do que acontecia dentro dela. Inclusive perceber que a mãe era aquela que, apesar de tudo, estava dentro da casa com ela, se preocupava com ela, pagava terapia para ela, o estudo, a alimentação, dava um lar para ela, um teto. É nesse sentido que ela foi fazendo a recolagem do filho de Ariadne para ter essa percepção. Por isso que a Jona vai trazer que esse processo, ele significa o indivíduo olhar para aquilo que ele vive e viveu, recompondo a cena, se reharmonizando, extraindo o aprendizado que ele possa ter do que fora vivido. É por isso que um insignificante descuido é o suficiente para a gente prejudicar nosso processo. Nós estarmos avançando com Jesus significa uma vigilância constante. Porque essa criatividade nobre que nos permite improvisar e fomentar, fermentar novas ações para avançar, isso vem de uma mente elevada, vigilante, que não dá espaço para o mal. E para que nós não demos espaço para o mal, a gente precisa ter horror ao mal. Não basta apenas evitar o mal. Precisa ter uma repulsa pelo mal dentro de nós, porque qualquer insignificância malévola prejudica nosso processo. Por isso que ela vai trazer que a astúcia não resistirá a uma análise inteligente, por falta de suporte real, basilar para a sua proposta. Quem a cultiva permanece infante, mente à mãe castradora ou superprotetora, ao pai dominador negligente, escondendo agora a realidade como fazia na infância, por medo ou para estar nas graças, porém em permanente conflito, que muda apenas de apresentação. Nesse sentido, que seja para estar na graça ou por medo, o indivíduo ele faz essa mentira acontecer, escondendo a realidade, e é nesse sentido que estará em permanente conflito, mudando apenas de apresentação.
Essa couraça do medo que comprime e libera mecanismos de fuga, do dever, da realidade, deve ser removida pela energia racional e exame cuidadoso quanto ao resultado da conduta, elegendo aquela que não produza dano mais tarde, apesar do risco e desagrado do momento. Então ela vai trazer que essa couraça de medo, ela vai tanto liberar mecanismo de fuga do dever da realidade, comprimir, por isso precisa ser removida pela energia racional. Num cuidadoso exame quanto ao resultado da nossa conduta, para que elejamos aquela que não produza dano mais tarde, apesar de risco e desagrado do momento. Porque mesmo que no momento seja desagradável uma dada decisão, um arriscado, nós precisaremos, às vezes, ir por esse caminho para que mais tarde não encontremos danos. Criatividade dá sentido à existência que não estaciona ante o já conseguido, demonstrando excelência de tudo quanto falta para ser alcançado. Inclusive, é essa perspectiva que nos faz olhar para o nosso processo procurando melhorar. Porque então o indivíduo ele não estaciona, não se dá por satisfeito, ele sempre está procurando se melhorar, se aperfeiçoar. E é um processo de um auto-olhar que é constante, é uma tensão vigilânica, em que o indivíduo ele está acompanhando a si mesmo para conseguir esse desiderato. Faz a libertação do encarceramento elaborado pelo ego, rompendo o círculo cômodo, e impulsiona a nova experiência. Então, essa libertação do encarceramento que for elaborado pelo ego rompe esse círculo do ócio, da comodidade e impulsiona a nova experiência. A mente criativa é atuante, renovadora, propicia beleza ao ser, que se faz solidário no grupo social, participante de interesse geral, aos quais se afeiçoa, quanto vive a própria expectativa elaborada pelo pensamento idealista. Então, ela vai mostrando essa dinâmica criativa, porque o indivíduo, então, é atuante, inovador, propicia beleza ao ser, que se faz solidário, compassivo, bonoso no grupo populástico, participa do interesse geral, aos quais se afeiçoa, enquanto vive a própria expectativa, elaborada pelo pensamento idealista, onde o indivíduo foca em se aperfeiçoar a cada momento. A mente astuta, anestesiada pela ilusão, pela fantasia, nega-se a aceitar a realidade pelo temor de ver desmoronar seu castelo de sonho e ter que se enfrentar despida de mentira e quejando. Porém, momento chegará no qual se rompe essa couraça constritora, o sofrimento, o conhecimento, o amor, a alegria legítima aflora e surge num parto feliz e enriquecedora criatividade, equilibrada, tranquila, proporcionando saúde psicológica, paz. É nesse sentido que quejando vai nos dizer daquele que tem a mesma natureza ou qualidade de outro. Nesse sentido que está anestesiado pela fantasia, que a astúcia realiza, nega o ser aceitar a realidade. Então ela usa essa associação de ser anestesiado pela ilusão. Ou seja, o indivíduo, ele pode ter uma indiferença, um anestesiamento pela ilusão, onde ele se afasta da verdade, da realidade. Isso é muito perigoso, porque quando ele nega aceitar a realidade pelo temor de ver desmoronar seu castelo de sonho e ter que se enfrentar ao espírito de quejando mentira, percebendo que não está sendo a si mesmo, que está indo ao sabor da circunstância, se afastando cada vez mais do próprio endereço. Virá o momento de romper essa construtora couraça, conhecimento, amor, sofrimento, alegria legítima aflora,
E surge num parto feliz essa enriquecedora criatividade, harmonizada, tranquila, que proporciona harmonia psicológica. Nesse sentido que o indivíduo, ele, ao fazer essa aceitação da própria verdade, ele conseguirá, então, perceber a sua realidade, a sua volta, para agir. Ao invés de se anestesiar por fantasmagorismos, por astúcia, por revolta, imagem de projeção. O ego, na sua ambição possessiva, esconde o ser quanto pode. Mascara a realidade como mecanismo teimoso de sobrevivência, desenvolvendo projeção posterior, mesmo que em situação conflitiva. Nesse sentido que, ambicionando o que não conseguira, nem se esforça para conquistar, assume comportamento ambivalente, aquilo que demonstra a frustração da não realidade. Então, ela vai trazer tanto o aspecto da frustração da não realidade e aquilo que o indivíduo demonstra nessa ambivalência moral. Porque se o indivíduo ambiciona algo que não conseguiu ou nem se esforçou para conquistar, ele fica ambivalente no seu comportamento, porque ele nem teve um empenho para conquistar aquilo ou não conseguira, simplesmente. Onde o indivíduo, ele falhou naquela intenção. Então, ele vai ambicionar por isso, fica na ambivalência entre o que demonstra a frustração da não realidade. Desestruturada a personalidade que não se organizara com segurança, o ego elabora imagem, que assume aspecto de legitimidade, dando lugar ao surgimento de personificação parasitária, prejudicial. Então, ela vai trazer a questão da desestruturação da personalidade, que não se organizou com segurança. O ego, então, elabora imagem que assume aspecto de legitimidade, dando lugar ao surgimento de personificação prejudicial parasitária. Esculpida no inconsciente por impulso de fuga, situação afligente, a mesma assoma e se instala, bloqueia a consciência e adquire domínio sobre a razão. Nesse sentido que vai ser feita essa esculpição inconsciente por um impulso de fuga de uma situação afligente, difícil, a mesma somará, se instalará, bloqueia a consciência, adquire domínio sobre a razão. Então, mostra o risco disso, porque isso dominando a razão, o indivíduo, ele perde o comando da sua razão. São muito delicados alicerces da personalidade que se vão organizando através do tempo, desde o período perinatal, cuja forte influência estabelece por automatismo. Programa que se manifestará na infância, adolescência e idade adulta, exigindo atenção. Nesse sentido que, quando se trata de um ser equilibrado, cujo desenvolvimento se dá natural, sem complexidade patológica, todo o porvir psicológico faz-se harmônico, saudável, e o enfrentamento mais consolida a estrutura que o constitui. Porque vai mostrando a consolidação das estruturas que o constituem pelo enfrentamento. Por isso, se o indivíduo ele se comanda, se harmoniza, ele consegue enfrentar adequadamente, consolidando essas estruturas que se constituam. Quando, porém, é vítima de conflito ambiental, de distúrbio familiar, com destaque para os pais, especialmente para a mãe, mesmo sem que tenha responsabilidade consciente, o efeito é desastroso. Temor, insegurança, inclusive aqui mostra o perigo que é quando a pessoa culpa alguém na sua casa, algum conhecido, algum colega,
algum parceiro, em que o indivíduo ele faz essa transferência de culpa, porque esse é um estado que nos predispõe à vitimização. Quando culpamos outrem, e esse estado ele é perigoso, porque mesmo que o outro não tenha uma responsabilidade consciente no processo, ele é responsabilizado por nós. Isso traz efeito desastroso para o indivíduo que realiza isso. Temor, insegurança, complexo de inferioridade, compulsão, mascara o ser. E este, a fim de sobreviver no grupo social que se lhe apresenta como hostil, passa a atuar de forma semelhante, isto é, em consonância com o que se lhe impõe. Torna-se pessoa espelho, mas tormentoso para si próprio. Então, ela vai trazer tanto de temor, complexo de inferioridade, insegurança, compulsão, mascara o ser, a fim de sobreviver no grupo social que se lhe apresenta como hostil. Passa a atuar de forma semelhante, porque ele percebe no meio onde se movimenta o complexo de inferioridade, o temor, a insegurança, a compulsão. Então, fica em consonância com o que se lhe impõe, torna-se pessoa espelho, mas autotormentoso. Por isso que o indivíduo, quando ele consegue libertar da sombra, ele é luz para si mesmo. Então, mesmo numa situação onde exista dificuldades em volta do indivíduo, ele consegue fazer essa luz acesa dentro de si próprio, permanecendo em paz. E esse é um movimento que nos propicia estarmos antenados com a fonte geradora da vida dentro de nós, porque as dificuldades elas vão acontecer em torno de nós. O indivíduo que esteja equilibrado dentro de si mesmo, ele vai conseguir, mesmo em meio a uma série de situações em torno de si, permanecer fiel a si mesmo. Porque o indivíduo ser leal a si próprio é uma conquista, porque implica uma vontade nobre, sadia, implica uma movimentação de autoconfiança, implica uma eleição interior. Nesse sentido que esse autoconhecimento, esse autoencontro, ele pode fazer o indivíduo se manter leal a si próprio e aquilo que estatuiu para a sua vida. Mesmo que em volta esteja acontecendo o oposto daquilo que ele almejara, mas dentro de si mesmo ele consegue seguir no seu propósito. Porque o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado continua sendo errado, mesmo que todos estejam fazendo. É nesse sentido que o indivíduo chegado nesse ponto, ele, ao invés de se auto-atormentar, ele se auto-pacifica. Por isso que mesmo que todos à minha volta me atormentassem, o que não acontece, mas mesmo nessa situação, se eu sou um lugar de autopacificação, eu me mantenho harmonizado. Para a integração da imagem no ser, da faceta e personalidade que assume no mecanismo de defesa e de fuga da realidade, torna indispensável terapia psicológica cuidadosa, convivência com um grupo de ajuda saudável. Então, ela vai trazer esse aspecto para a integração da imagem no ser, da personalidade e faceta que assume no mecanismo de defesa e de fuga do real. É indispensável essa terapia psicológica cuidadosa, adequada, e a convivência com um grupo de ajuda saudável. Assim mesmo, deve-se considerar que o ser é a soma de muitas reencarnações. Inclusive porque, mesmo quando alguém está fazendo terapia, ela precisa estar se autoacompanhando. Porque se o paciente ele transfere para o psicólogo todas as responsabilidades do próprio processo,
ele estará fadado a fracassar. Nesse sentido, que mesmo quando o indivíduo ele está fazendo terapia, ele precisa ter o esforço da automodificação. A gente tem um relato na coleção A Vida no Mundo Espiritual de uma jovem que, mesmo obsedada e nas raias da subjugação, onde ela estava por espíritos trevosos que faziam a tentativa de subjugar o seu corpo, a sua mente, ela lutava heroicamente para se manter harmonizada. Então, perante a situação dela, o benfeitor exarou que a perspectiva da cura estava altamente facilitada, porque ela se movimentava para se harmonizar, para se curar. Ela não se entregou inerme à ação obsessora subjugadora. Ela lutou poderosamente, de forma tremenda, com todas as forças que ela tinha, para se fortalecer, mesmo em meio àquela ação trevosa sobre ela. Então, quando o indivíduo ele se torna médico de si mesmo, é que será possível ele fazer o facilitamento da sua cura, da sua libertação, e isso é que viabilizará a eficácia de uma terapia, da abordagem espiritual, que é a base, da utilidade, onde o indivíduo vai num centro espírita para cortar a cebola para pôr na sopa, mas ele está ajudando, ele está sendo útil. Isso é necessário para o processo de recuperação espiritual. Nesse sentido, que quando o indivíduo ele participa do próprio processo de recuperação, ele se engaja na própria cura e deseja ardentemente que essa vontade de fazer acontecer a sua recuperação, a sua regeneração e de poder caminhar de maneira mais digna, o indivíduo ele vai então ser secundado pelos benfeitores, que vê nele um real querer, vontade. É por esse motivo que, inclusive nesse relato da coleção A Vida no Mundo Espiritual, outros que estavam em situação semelhante a essa moça tinha um prognóstico triste, porque não poderia ser vislumbrado para logo a recuperação desses encarnados, porque eles não se esforçavam e não lutavam, não tinham o heroísmo necessário para poder resistir às artimanhas malévolas, sombrias, dos espíritos obsessores. E acabavam se acumpliciando por fraqueza, por uma vontade que estava enfraquecida. Então, um indivíduo que deseja realmente se curar, se refazer, se libertar, ele é o primeiro interessado. Nesse sentido que, mesmo que ele esteja fazendo a terapia, ele assumirá o comando, para que ele possa, então, dar o seu contributo máximo. E é nesse sentido que ela vai trazer que o indivíduo é soma de muitas reencarnações, nas quais esteve na condição de personalidades transitórias, cujo conteúdo foram-lhe incorporados, formando-lhe a individualidade. Portanto, é natural que essa experiência e vivência mais marcante, arquivada no inconsciente profundo, emerja, vez que outra, confundindo a consciência atual, às vezes escapando-lhe ao controle em forma de imagem projetada, de personificação a exteriorizar com prevalência do ego. Adicione-se a esse transtorno psicológico incidência de diverso psiquismo, de todo porte, interagindo por processo hipnótico, inconsciente ou não, sobre a pessoa portadora de uma estrutura psicológica frágil, e o conflito se torna mais expressivo. Então, ela vai trazer da obsessão espiritual, particularmente produzida por espírito desencarnado que interfere na conduta humana graças à emissão de onda pensamento pernicioso, carregado de teor alto, vibratório de ódio, despeito, ciúme, vingança, e se verá uma mudança brusca na conduta moral, comportamental, mental, dando curso à psicopatologia grave e variada. Então, nesse sentido, que
ela vai trazer dessa incidência muito comum, particularmente em razão de mecanismo afinitório entre os seres, constitui enfermidade desafiadora, por significar força opressiva, constritora de um campo psíquico sobre outro que passa a dominar, constringindo e oprimindo. Nesse sentido que vai trazer aí essas associações que pode acontecer. A imagem captada que se instala sobre a personalidade aturde-a e trava-se uma luta perturbadora entre o agredido e o agressor, que conduz carga vibratória constituída de energia deletéria, resultando do cultivo que vai ser o resultado de cultivar sentimento destrutivo. Seja, porém, qual for o psicogênese ou distúrbio que se transforma em imagem projetada pelo indivíduo, faça urgente a psicoterapia, a fim de auxiliá-lo a se autoencontrar, conquistar sua identidade. Quais são caminhos eficientes para autorrealizar? O ser real tem que vencer camada sucessiva de sombra que o oculta, desarticulando a engrenagem passada das imagens que projeta em estado mórbido, enfrentando o meio onde vive após se auto-enfrentar. Então, ela vai explicar que o ser real precisa vencer essas sucessivas camadas sombrias que o ocultam, desarticulando a engrenagem passada de imagem que projeta em estado mórbido, porque ao ir fazendo essa vitória sobre essas sucessivas camadas de sombra que está soterrado sobre o ser, vai desarticulando essa engrenagem passada da imagem que projeta, em estado mórbido, enfrentando o meio onde vive após se auto-enfrentar. Porque se eu me auto-enfrento adequadamente, eu consigo enfrentar a tentação, a provocação e sair vitoriosa sobre mim mesma. A identificação de meta saudável, aquela enobrecedora, constitui passo, que deve ser dado para conquistá-la, diluindo em cada etapa a projeção jacente no inconsciente, ou captada psiquicamente, originada de outro campo psíquico. Então, ela vai trazer que quando o indivíduo identifica a meta saudável, aquela enobrecedora, é o passo que deve ser dado para conquistá-las, diluindo em cada etapa a projeção jacente no inconsciente, ou captada psiquicamente, originada de campos psíquicos outros. Pois assumir-se os valores que a cada um tipifica é conquista do self sobre o ego, liberando-se de conflito. Então, quando o indivíduo se autoassume, o valor que o tipifica, ele faz o seu self fazer essa conquista sobre seu ego, por ter assumido os valores autotipificantes, liberando-se de conflito e se harmonizando.